Meu nome é Raimundo Donato de Oliveira, sou artista plástico de Teresina. Teresina, apesar de ser a capital do estado, mas ela é bem recente, ela é bem nova. E é uma cidade que traz de maneira muito forte a vida do homem do campo. Nós ainda não somos uma grande metrópole e a gente caminha pelas ruas de Teresina, ao mesmo tempo que a gente vê um carro de última geração passando nas ruas, a gente olha para o céu, vê um avião cruzando o ar, mas a gente cruza com um carro de boi, com uma carroça. Então, é uma cultura que tem um misto do novo, mas que ainda não esqueceu o velho. E que é bom até que não esqueça. A construção da cidade de Teresina decorreu de circunstâncias políticas e econômicas bem articuladas pelo então presidente da província, José Antônio Saraiva. E aí nós precisamos considerar quais foram os verdadeiros construtores da cidade de Teresina. Quais foram os sujeitos históricos que fizeram a cidade existir materialmente. A informação que se tem é que foram negras e negros escravos trazidos da região do Vale do Canindé, das fazendas nacionais, para a construção da cidade de Teresina. Nós devemos, portanto, considerar que esses seres humanos que para cá foram trazidos trouxeram consigo uma bagagem invisível. Essa bagagem invisível é exatamente o quê? Os traços de identidade da sua cultura. Se nós considerarmos que a região Entre Rios, entre o Poti e o Parnaíba, na localidade da Chapada do Curisco, tinha sido habitada originalmente por nativos da tribo Poti, integrante da nação Tremembé, portanto, um povo nativo que tinha uma identidade cultural, mas que à época da edificação da cidade, eles não mais existiam. Eles tinham sido vítimas de um processo de extermínio bastante violento. Mas nós devemos considerar que extermínio não significa dizimação. Portanto, haviam descendentes. E descendentes na condição de índios descendentes, ou seja, mestiços. Então, esse contingente humano de mestiços, somados ao contingente de escravos e escravas negras ladinos trazidos da região do Vale do Canindé, em conjunto, definiram os traços de identidade cultural originais do que viria a ser, posteriormente, o núcleo urbano da cidade de Teresina. No tempo em que se questionava muito qual seria a identidade cultural de Teresina. Isso nos angustiava, a mim e pelo grupo de pessoas com as quais eu convivo. A gente pensava, você vai a São Luís e você tem reggae e boi.
Você vai a Olinda e você tem aquelas serenatas nas portas das igrejas, você tem frevo, você tem não sei o quê, quer dizer, e Teresina tem o quê? Eu ficava meio apreensivo. O que essa cidade tem que a caracteriza, além do sol? Depois eu me dei conta de que o fato de não ter manifestações culturais, poucas, pequenas e que sejam muito representativas, talvez aí esteja um traço da identidade desta cidade. É uma cidade aberta, permeável, clara, onde as manifestações culturais, as mais diversas, convivem quase que harmonicamente, formando um leque de opções muito grande. Quando o dia que lareia, multidão pega passou, se lembra da minha terra e tenho saudade de voltar. Oh, 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 catingueira fulorou, o inverno já chegou, saudade de meu amor. O primeiro painel que eu fiz foi na minha casa, lá no interior. Eu usava a tinta que meu pai usava, porque ele era pedreiro e pintor, e sobrava alguma tinta. E eu fazia alguma tinta também de material que eu encontrava no chão, de areia, e algumas folhas para fazer os verdes. E não tinha como fazer os azuis no começo. É interessante assim falar do Nonato, porque Nonato nasceu no interior do Piauí. Ele nasceu numa fazenda chamada Mendes, a 180 quilômetros de Teresina, na Sudeste. E quando ele nasceu, Teresina ainda era uma cidade bem menor. Mas o interior ainda estava profundamente marcado pela saída, pelo êxodo desse homem do campo para as cidades em busca de trabalho. É interessante que Nonato veio, ainda aos 12 anos de idade, morar em Teresina, e ele jamais esqueceu a paisagem típica do sertão nordestino onde ele morava. Nonato jamais esqueceu os animais que ele conhecia. Ele jamais esqueceu aquela cena que ele narra em suas pinturas das pessoas migrando do campo para a cidade. O sertanejo e a cultura popular nordestina estão presentes na cultura de Teresina. Decorrente exatamente daquela referência que eu fiz anteriormente do processo migratório. Os dois processos migratórios. Migratório interno, em que sujeitos culturais de outras cidades piauienses migraram para Teresina, e o externo, em que sujeitos culturais de outros estados vizinhos, nordestinos, migraram para Teresina. E consigo trouxeram suas manifestações culturais. Então esses elementos de composição nordestina estão presentes na cultura teresinense e estão presentes também na produção do pintor e artista plástico Nonato Oliveira. Trabalhei muito com o mestre Dezinho, que ele era meu tio, porque ele já era escultor nesse tempo. Ele fazia esvotos e fazia móveis. Então, quando ele fazia os esvotos, é que eu aprendi a fazer o rosto com aquele formato meio oval que ele fazia os esvotos. E dali eu passei a fazer a minha escultura e minha pintura. Na pintura dele, eles têm uma característica muito marcante. Os rostos são pálidos, né? Geralmente os lábios são fechados, com uma boca caída, ligeiramente caída, denotando um aspecto de tristeza. O olhar é sempre voltado para o infinito. Ao mesmo tempo que ele faz um homem triste, sério, frontal, ele faz esse homem com muita fartura. Ele apresenta elementos de muita fartura e, ao mesmo tempo, esses elementos são colocados com muitas cores, com cores muito vibrantes. Então, o que nós vemos de presença humana na obra realizada pelo Nonato são figuras humanas representativas das classes populares. E isso o aproxima muito daquele produtor de cultura que tem
uma relação de identidade com o meio em que ele vive e produz. O Nonato trabalha com muitos desses elementos da cultura popular. O Nonato é só no interior. Evidentemente tem impregnado na aula dele as manifestações, o São Gonçalo, o boi, o reizado, essas coisas. E em Teresina ele pegou alguns elementos também, as lendas. Trabalhou um pouco com lenda, com cabeça de cuy. Mas o Nonato pegou esses elementos do folclore, pegou esses elementos da cultura popular e jogou isso na pintura dele. Eu sempre pintei muito pensando no povo, o folclore, a cultura popular e os usos e costumes das pessoas. A Não Se Pode é uma das que eu fiz muito, que era uma mulher que pedia cigarro aos homens lá na Praça Saraiva, era uma prostituta, e ela crescia e acendia o cigarro no poste. A gente chamava ela de Não Se Pode, porque ela crescia até a altura do postezinho, que era uma luminária que tinha lá na Praça Saraiva. Teresina tem peculiaridades que são suficientes para identificá-la culturalmente, embora haja pessoas que neguem essa possível identidade cultural. A se considerar, primeiro, que cultura é sempre produto das manifestações humanas. E as manifestações humanas tomam como referência determinadas informações que são naturais e trabalhadas culturalmente, são aquelas que identificam a comunidade. Nós temos como um dos elementos de composição da cobertura vegetal nativa o cajueiro. O cajueiro nativo foi assimilado, trazido para os quintais das casas, e o fruto, o caju, foi trabalhado culturalmente, tendo seus produtos inseridos na culinária popular. Mas também a forma do fruto e as cores do fruto já foram identificadas e, em alguns casos, considerados como elementos de produção cultural. Portanto, na culinária, o doce de caju e a cajuína talvez devam ser consideradas como peculiaridades dessa identidade cultural de Teresina. Então, a identidade você forma com a comida, por exemplo. Mas eu acho que nós estamos começando alguma coisa. Hoje o capote com arroz, que é uma comida relativamente nova em Teresina, pelo menos com esse perfil que tem hoje, já é um prato. Você diz, olha, agora tem um capote com arroz. A gente já associa isso a Teresina, que é uma coisa muito boa. A cajuína hoje já é patrimônio, o fazer cajuína já é um patrimônio imaterial da cidade. O caju, a manga, o milho, essa coisa, e os pastos também fazem parte da vida das pessoas em si. Teve inclusive um jornalista português que escreveu um trabalho sobre mim e disse que na minha pintura as frutas tinham cheiro e gosto de Brasil, porque elas tinham uma vida muito forte. Quando um artista plástico assume o compromisso de realizar um mural, quer seja ele contratado por uma instituição pública, por um grupo da iniciativa privada, ele está rompendo com essa estrutura, porque ele está possibilitando um espaço público aberto, de uma forma não onerosa, que qualquer cidadão que tenha trânsito por aquele lugar possa se deparar com a obra de arte e seja consumidor de arte. Os painéis murais de Nonato Oliveira são parte do patrimônio de Teresina. Alguns já foram destruídos,
E é uma questão polêmica porque preservar patrimônio, preservar cultura, preservar arte tem custo e não tem, de um ponto de vista imediato e financeiro, um retorno. É aí onde a gente sente a necessidade urgente de uma reavaliação da valorização da cultura, da valorização da arte. Contribuiu, sim, com alguns murais muito bons. Aquele lá do Centro de Convenções é muito bonito. Por pouco não foi destruído. O Centro de Convenções está sendo reformado e aquilo ali ia embora. Por sorte, algumas instituições aí, o Ministério Público, sei lá, quem bateu no cimo e disse, não, isso não pode ser destruído. Os murais são importantes. Cidades como a cidade do México tem murais fantásticos de velho, estão lá a vida inteira e as pessoas amam esses murais. É também um jeito de você identificar a cidade. E o Nonato, nesse sentido, contribuiu e contribui, sim, para que o teresinense se identifique com aquilo. Olha, me deixa muito tristeza ver que destruíram. Esse do hospital tinha 46 metros, o da beira do rio tinha 96 metros, e o do Sinop tinha 60 metros, que eles destruíram a metade, porque construíram um prédio novo lá, e depois mandaram restaurar o quadro com pintura com cores diferentes. Isso me deixou muito triste, porque parte da minha obra que foi desmanchada. O descaso que leva ao desaparecimento dos murais que foram feitos em Teresina, não só os que foram feitos pelo Nonato, mas os que foram feitos por antecedentes a ele, representa, na verdade, o descompromisso de determinados segmentos da comunidade para com a preservação da sua memória e história. É repetitivo até dizer que é como se Teresina fosse uma cidade sem memória, uma cidade sem história, portanto. Não é bem assim. Eu a compreendo como sendo uma comunidade que tem memória e tem história. Então, a identidade cultural de Teresina, para ser compreendida na contemporaneidade, necessita de um processo de revisão, que vai ser retrospectivo. Que os pesquisadores terão que levar em consideração a possibilidade de fazer uma revisão do processo histórico que foi imposto e aceito. E que esse processo histórico escrito não é o único a ser considerado. Deve ser considerado também o outro, aquele que vem pela via da oralidade, pela história oral. É bom que o teresinense conheça mais obras do Nonato, porque mesmo não sendo um artista de Teresina, ele é um artista brasileiro, nordestino, piauiense, viveu em Teresina, vive em Teresina, produz em Teresina, evidentemente, contribuindo e contribui para que essa cidade tenha uma cara. Essa cidade precisa muito de grandes artistas que a imortalizem, perante as pessoas perceberem ainda que a arte é talvez a melhor tradução da alma do povo. Teresina, ela é, como eu já falei, é uma cidade muito nova, né, que vivencia um misto do que é tradicionalmente sertanejo, mas que também vivencia elementos novos do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das ciências de um modo geral, do ponto de vista da tecnologia. E a obra de Nonato, ela caracteriza o povo do Piauí, mas ela caracteriza também o povo de Teresina, uma vez que esse povo se identifica com a paisagem urbana quando se depara com os painéis de Nonato. Até uma vez Nonato disse para a gente, numa entrevista, que ele quis fazer mural na cidade porque era uma forma que ele encontrava de fazer com que a arte chegasse mais perto do povo, das pessoas de um modo geral. E houve uma aceitação vibrante. Isso quer dizer que existe sim uma identificação cultural da nossa cidade nos painéis de Nonato.